Meus irmãos, pega as nossas Bíblias nesse instante. Abre 1 Coríntios, capítulo... Eu pedi para o nosso carinho de pé e agradecer a palavra do Senhor. 1 Coríntios, capítulo número 3, no verso número 16. Os irmãos estão vendo que apesar da nossa irmã Deise ter o maior empenho em limpar, tem muito pó, né, irmã Deise? Que a gente iniciou-se a terceira fase da reforma, vamos dizer assim. Então tem muita poeira, se até chegar um pouco antes do aniversário da igreja, a gente já tem muita poeira aqui, mas é para um bem maior, ok? Contamos com a colaboração dos irmãos no dízimo, nas ofertas, para nos ajudar, mas vamos deixar a casa do Pai bela como tem que ser, ok? 1 Coríntios, capítulo número 3, verso número 16, diz assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Vamos mais uma vez? Todos juntos? 1, 2, 3. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Oremos. Eterno Deus, amado Pai, neste momento irei ministrar a tua santa e poderosa palavra. Importa que eu diminua e o Senhor cresça. Importa que nesse instante, meu Pai querido, a sua palavra seja ministrada na maneira que tu bem queres. Usa a minha vida, Senhor, como instrumento nas tuas mãos, e que nós possamos sair aqui dessa manhã, meu Pai, alimentados da tua palavra, e deixemos, meu Pai querido, essa semente do Evangelho entrar no nosso coração e frutificar muitos e muitos e muitos anos. É que eu te peço e agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos? Pode se sentar um minutinho. Eu vou pedir, antes de iniciar a mensagem, nós vamos passar um vídeo, um testemunho, tem uns 11 minutinhos. Ele é a introdução da minha mensagem. Gostaria que você prestasse muita atenção. O testemunho é do pastor Paulo Canuto, ok? Paulo Canuto é um testemunho muito forte. Essa manhã, como sendo o Dia das Mães, a gente é tendencioso a ministrar algo sobre as mães, né? Mas aí, ontem, orando ao Senhor, buscando a face do Pai, o Senhor me assim, fez eu... Não, André, ministra isso, eu quero que ministre isso. E Deus sabe por quê. Porque Ele conhece você mais do que você mesmo, ok? E eu também, conhece a mim mais do que eu mesmo. Então, preste atenção. Bateria lá. Pode ser bateria. Foi o vídeo. Falando da cultura dos gregos, que era forte dos romanos, de se exercitar muito além do normal. Ainda assim, ele está dizendo que tem proveito para a vida que agora é. Mas a gente decidiu inventar a ideia de que isso não tem importância. Se alimentar direito, dormir, comer, nada disso é importante. E a gente, por espiritualizar demais, está abortando o plano de Deus, o tempo de Deus, e até mesmo a qualidade, a forma de vivemos, para poder cumprir o plano e o propósito de Deus na nossa vida. A gente precisa rever todos esses cuidados. Quem está entendendo, diga amém. Eu disse que deixaria para falar isso mais no final. Mas há 2 anos atrás eu levei meu ultimato da parte de Deus, que me gerou um profundo arrependimento. Eu tenho mudado bastante. Eu não creio que tu é onde deveria estar, não. Eu acho que tem muito ajuste ainda para fazer, não só na questão da perda de peso, né? Mas eu acredito que depois de 50 e tantos quilos eliminados, de eu passar a dormir muitas horas a mais, eu estou bem melhor que estava antes. Mas estou renovando com Deus. Na oração da palestra anterior, falei: Deus, eu quero me aprofundar na intensidade desse cuidado. Mas deixa eu te dizer algo. Há 2 anos atrás, eu conheci um pregador que eu ouvia muito falar dele, de como Deus usava. Tinha muita curiosidade de conhecê-lo, isso nunca tinha acontecido. Mas eu e ele iríamos ministrar no mesmo evento. Eu ia pregar na abertura do evento na quinta, sexta e manhã eu já ia embora. Eu não ia nem poder ficar para ouvi-lo. Então, depois de ter pregado, os irmãos que organizaram o evento nos levaram numa sala à parte para que a gente pudesse ter uma refeição junto. A comida era bem mais light, graças a Deus. Não tinha, né, aquela coisa terrível que alguns tentam fazer com a gente, porrando pizza, um monte de coisa pesada. A comida era bem light.
Mas apesar da comida já ser mais light, esse camarada foi o que fez o menor pratinho. Eu, para puxar assunto, ainda não conhecia, quis me aproximar, aproveitei a ocasião, falei para ele, está se cuidando, hein? E quando falei, está se cuidando, ele com 61 anos de idade, virou para mim e perguntou, quantos anos você tem? Quando perguntou quantos anos você tem, já gelou a espinha. Eu falei, vem sermão. Vem sermão. Eu estou para fazer 44. Então, 2 anos atrás, estava para fazer 42. 41. Respondi, 41 anos. Aí ele olhou para mim e falou, não, estou te perguntando isso, porque achei que você estava perto dos 40 anos. E eu, quando tinha 44 anos, em vez de eu contar a história, acho melhor ele mesmo contar, porque ele está aqui hoje. Paulo Canuto, vem para cá. Ele me disse, eu com 44 anos de idade, eu morri. Falei, você o quê? Foi, eu morri. Falei, como assim morreu? Foi, morri. Tem um atestado de óbito. Depois a esposa ajudou e falou, não, você tem o laudo médico, não chegou ao óbito lá no ML. Ele me contou uma história de como ele morreu. Vocês já conheceram alguém que já morreu? E eu quero que ele conte essa história antes de nós orarmos. Paz do Senhor, queridos. Amém? É um prazer estar aqui para contar um pouquinho dessa história bem rapidinho. O problema é o seguinte, que uns comem demais, outros comem de menos. Uns dormem demais, outros dormem de menos. E tanto dormir demais é ruim como comer demais e dormir de menos e comer de menos. Na verdade, eu vivi uma vida muito louca no Evangelho, viajando pelo mundo inteiro, correndo daqui para ali e para lá. E eu nunca gostei de dormir nem de comer. Como o meu relógio biológico deu uma encaixada que não precisava comer nem dormir, eu gostei desse negócio. E comecei a ficar sem comer, sem dormir, até que em julho de 98, dia 18, eu cheguei numa viagem da Europa e tive um problema muito ruim, fui internado. E quando eu estava ali internado, de repente eu senti minha barriga crescer e a minha esposa estava do lado. Eu falei, eu estou sentindo muito mal, muito mal. Comecei a suar e a barriga crescer, de repente veio um chafariz de sangue pela boca e jogou todo o sangue em cima da Eva. Eu não sou Adão, mas ganhou a Eva. E a minha Eva é melhor do que a do Adão, que a minha só dá alegria, né? Então, mas eu dei um banho de sangue nela. E de repente a barriga foi de novo e jogou sangue. E foi enchendo e jogando, ao ponto de eu ver as enfermeiras, chamar a enfermeira, botar pano no chão e torcer dentro do balde. E naquele momento eu comecei a lutar para não morrer, mas de repente eu senti que eu morri e os médicos procederam e eu voltei. E 4 vezes eu fui e voltei assim no procedimento dos médicos. Mas na 5ª vez eu relaxei, entendi que a Bíblia diz que morrer vai para o céu, então eu me relaxei para morrer. Quando eu relaxei, eu olhei e vi que meu corpo estava deitado e eu estava do lado de fora. Quando eu olhei meu corpo, vi a Eva com a cabeça no meu peito, falando, e os médicos já recolhendo toda a aparelhagem, tirou a aliança, tirou tudo, falou, olha, fizemos todos os procedimentos, agora é óbito, morreu, acabou, explicou para ela. E eu ali do lado de fora olhando meu corpo. Aí Jesus chegou e disse assim, está vendo o que você fez com o seu corpo? Você é suicida. E começou a falar e entre muitas palavras disse, homens como você, eu queria usar na terra, mas muitos estão com problemas psiquiátricos, problemas neurológicos, problemas emocionais, e muitos deles mortos, já não têm mais vida. Homens como você são suicidas. Volta lá e diz para Eva que você vai voltar. Aí isso demorou um tempão, aí eu mergulhei no corpo, voltei, levantei o dedo e falei, Eva, eu vou, mas vou voltar. E endoidava os médicos e não sabia o que fazer. Falava, o cara voltou e eu saía de novo do corpo, falava, o bicho pegou por lá.
E eu ficava do lado de fora do meu corpo, olhando, e Jesus chegou e falou: o que você faz da sua vida? O que você come? Qual é o descanso que você tem? Então vou te dizer, jejum, oração e trabalho não te mata, mas o que você faz, isto é suicida. Você tem que aprender a comer as coisas que eu plantei na terra e dei como natural para alimentar o corpo. Volta lá e diga para Eva que você vai voltar. E eu levantava o dedo e dizia: Eva, eu vou, mas vou voltar. Os médicos endoidavam, caía todo mundo para cima e balançava tudo, e de repente eu pulava do corpo e ficava lá do lado. Jesus baixava a lenha, tá? Que tá batendo. Falando tudo que eu nunca ouvi na minha vida sobre corpo, comida, alma, espírito. E vai embora, e depois na terceira vez ele falou bem assim: agora, veja bem o que eu vou te mostrar. Me fez ver meu velório. Aí eu vi meu enterro, milhares de amigos ali em volta, alguns chorando, e de repente chegou alguns e olhou: Senhor, por que o Senhor permitiu Paulo morrer? Ainda tinha muito projeto na terra, muitos sonhos. Jesus falou: está vendo o que você faz? Eles dizem que foi eu, ainda me julga. Mas quem morreu foi você, quem se matou foi você, e eu sou julgado. Agora você volta e diz que você não vai mais morrer. Porque eu vou te usar um tempo mais na terra, vou te dar uma oportunidade. Em vez de eu, cabeçudo aqui, sair devagarzinho, mergulhar no corpo e ir embora, e viver, eu falei para Jesus: Jesus, então faz um acordo comigo. Meu corpo está morto. Eu vou voltar para lá, vou ficar em coma. Então faz uma coisa comigo. Deixa eu ouvir, ver e falar. Jesus vem dar um tapa no meu ombro aqui e diz: vai, mas eu vou colocar teu corpo na mão dos médicos, eles vão manipular do jeito que quiser. Gente, quando eu voltei para o corpo, parecia um inferno. Porque eu estava vivo. E eu começava a tentar mexer e não mexia. E o médico vinha, eu só falava: eu estou vivo, eu estou vivo. Vendo, ouvindo e falando. Numa cidade do interior de Minas Gerais chamada Belo Horizonte, Santa Luzia. Fui transferido para o Odilon Beres em Belo Horizonte. Naquele período, os médicos manipularam o meu corpo, mexeram com tudo, abriram aqui sem anestesia nada, porque não tinha como dar. E começaram a colocar soro, uma agulha aqui no pescoço. E eu passei o pior tempo da minha vida, porque batia lá, zerou, morreu. E de repente eu falava: estou vivo, eu estou vivo. Me entubaram, me colocaram, e chegou um missionário, no outro dia com vidro de óleo, enchendo minha boca, eu, glá, 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 glá. Vai curar, vai curar. Ele já morreu, que pena que ele morreu, mas ele era vivo e abençoado. Mas acho que negligenciou também. Então, irmãos, isso durou a noite inteira praticamente. Passei praticamente 2 meses em hospital sem poder fazer a obra de Deus. Mas eu creio que eu ressuscitei, estou aqui. Quem crê, diga glória a Deus. Porque senão está todo mundo morto na glória, hein? Obrigado, querido. Amém? Pode ir. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Entenderam o testemunho? Depois eu vou colocar o link da ministração completa dentro do WhatsApp da igreja, tá bom? Vale muito a pena ver. Então a gente viu o testemunho do pastor Paulo, que morreu, voltou e teve essa experiência sobrenatural com Jesus. Então nessa manhã, o tema da mensagem é: vós sois o templo de Deus. Vós sois o templo de Deus. E a importância que nós temos de cuidar deste corpo, a importância que devemos ter em cuidar dessa sobrevivência diária todos os dias. Amém? 1 Coríntios 3,16 nós lemos que não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Ok? Pega as nossas Bíblias e abra comigo agora em 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo número 4, verso de número 8.
No nosso meio, no meio evangélico, há infelizmente muitos preconceitos em relação a cuidar do corpo. A gente acha, por mim, ainda mais no meio pentecostal, que a oração, o jejum, ela sobressai sobre tudo, e a gente deixa muitas vezes esse corpo de lado. E a gente tem que compreender a importância de cuidar desse corpo. 1 Timóteo 4,8 diz assim: porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente de que há de vir. Paulo falando ao jovem Timóteo, orientações e conselhos. Eu aprendo que todo texto fora do contexto se torna um grande pretexto. Então a gente tem que analisar o contexto da mensagem. Você aprende quando você faz cursos, quando você faz o curso de teologia, você vai aprender que a homilética, a exegese do texto tem tudo a ver com a ministração da palavra de Deus. Um texto isolado a gente pode fazer qualquer tipo de doutrina. Então quando nós analisamos esta mensagem, a palavra correta para exercício é a palavra chamada em grego gumanoziva, que significa o que? O exercício corporal na arena ou escola ateniense. Ou seja, existia naquela época um culto ao corpo em Atenas, na Grécia. Existia as Olimpíadas de origem grega, e ali existia um grupo de atletas a qual cultuavam o corpo para se exibirem. E quando Paulo está falando, ele falando sobre isso. Ele está falando que não tem nada a ver com exercício físico que não pode fazer, não é isso. É quando o exercício físico é feito com o único objetivo para cultuar o corpo. Agora, é imprescindível que nós tenhamos uma alimentação regrada, que nós tenhamos um momento de descanso. É interessante que quando nós abrimos mão disso, a gente paga um alto preço lá na frente. Paga ou não paga, meus irmãos? Paga. Quando jovem, a gente se alimenta de qualquer jeito. E aí quantas vezes as mães falam assim, quantas vezes você só come porcaria, não é? Só come besteira, tem que se alimentar bem. Tem uma cena do Isaquezinho muito engraçada, né? A gente sempre falou, Isaquezinho, você tem que comer legumes, porque é melhor para fazer cocô. Você tem que comer legumes. Legumes que faz bem comer, frutas, mamão. Aí ele era menorzinho, às vezes ele estava no banheiro e ele não conseguia fazer o cocô, ele falava, eu tenho que comer legumes. Fato é, mas a gente vai tentar desde pequeno a se alimentar bem, mas a gente vai negligenciando tudo isso. E a gente vai negligenciando. E como bem foi no testemunho do pastor Paulo, Jesus aparece para ele. E uma das coisas que me deixou assim bem impactado com esse testemunho foi quando Jesus mostra o velório dele. E aí vê amigos falando, Senhor, por que levaste Paulo? Às vezes não é assim, né, gente? A gente vai em algum... muitas vezes a gente vai em algum velório de uma pessoa mais jovem, a gente fica indagando a Deus por que aquilo. E Jesus fala, olha, então colocará culpa em mim ainda. Tem muitas doenças, depois de um tempo, ocasionado pela falta de alimentação adequada, pela falta do cuidado com o corpo, e a gente fala que foi o diabo que colocou na gente. E a gente sempre vai colocando a culpa em alguém e nunca em nós. Quantas e quantas pessoas acabam sendo acometidas com doenças pela falta de cuidado? E essa mensagem vai diretamente para mim também. A correria da minha vida, a falta de dormir, a falta de observância com o meu corpo, leva muitas vezes a um estado terrível. Então, meus queridos, cabe a nós essa manhã analisarmos aonde
estamos errando? O que temos que fazer para cuidar deste corpo? Eu peguei algumas coisas em relação a alguns alimentos que são terríveis. Para você ter ideia, o refrigerante não tem nenhum valor alimentício, nenhum. Essa água açucarada engorda, leva a obesidade, câncer e diabetes. Presta atenção. Existe um componente no corante artificial dos refrigerantes que se chama 2-metilipidazate e 4-metilipidazol, com apenas 16 microgramas dessa substância por dia. Apenas 16 microgramas de substância por dia, a pessoa corre sério risco de desenvolver câncer. A cada 570 ml de refrigerante possui 200 microgramas dessa substância. Ou seja, quando você bebe refrigerante diariamente, potencializa isso cerca de 3 a 4 vezes mais. Batata frita, quem gosta de batata frita? Eu. Criançada ama batata frita. O problema não é a batata, o problema é quando frita a batata. Tem uma substância chamada acrilamida, e é uma substância que se forma quando o alimento é colocado em alta temperatura e é extremamente cancerígena. Então, quando forma essa substância, ao se alimentar dessa substância, ela potencializa o risco de você ser acometido de câncer. Por que não falar do sal? O sal em excesso ocasiona diversos tipos de doenças. Pressão alta é um problema seríssimo. E a gente fala, isso não tem nada a ver. Tem tudo a ver, meus irmãos, tem tudo a ver. Agora vamos radicalizar? Será que é errado um dia ou outro a gente comer isso? Não, não é errado. Agora fazer disso uma alimentação diária, todos os dias, sem nenhum tipo de ordem, estamos pecando contra Deus. É isso mesmo. Às vezes uma vida que é para durar 60, 70, 80, 90 anos, a pessoa morre na metade do que poderia estar vivendo. Será que eu e você, nós estamos se atentando para isso? Será que eu e você, nós estamos vendo que isso é um problema seríssimo? Mas pastor, por que o alimento é errado e o vício em entorpecentes é um pecado? Por que se alimentar é errado? Porque ter vícios de entorpecentes, de drogas, cigarro, bebida é um pecado muito sério. Nós lemos o primeiro versículo e outro versículo para colaborar com isso. Atos, capítulo de número 17, verso de número 24. Paulo em Atenas, falando para os gregos, ao ver a estátua do Deus desconhecido, ele fala uma verdade fundamental para nós. Atos 17, verso 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Vós sois o templo de Deus. Hoje em dia, em quantos lugares é ministrado e anunciado que a mão de Deus está aqui ou ali, que aquele grande templo suntuoso, Deus está naquele lugar. Então, se você quer buscar a Deus, você tem que ir naquele lugar. No mundo nós temos lugares suntuosos que fala que ali tem a presença de Deus. Mas quando eu vou para a Bíblia, quando eu encontro a verdade da Bíblia, o Senhor fala que Ele não habita em templos feitos por mãos humanas, mas Ele habita dentro de nós.
Nós somos o templo de Deus, nós somos a casa de Deus, nós somos a habitação do Altíssimo. O Senhor habita dentro de nós. Isso é algo inimaginável à nossa mente. A gente não consegue compreender a importância disso. Jesus habita em nós, Jesus habita em você. Você pode falar para o seu irmão: Jesus habita em você. Nós somos casa do Deus Altíssimo, nós somos a habitação de Deus. Deus habita aqui dentro. Agora, Deus não habita numa casa suja. Deus não habita num local onde tem entorpecente. Deus não habita numa casa onde esse dono da casa não tem a humildade de reconhecer que precisa cuidar desse corpo. Isso é muito sério, meus irmãos. Isso é muito sério. A gente acha que isso é uma bobagem, a gente até dá risada. Ah, que nada. Mas é muito sério isso, filhos. Se eu sou templo de Deus, se eu sou habitação de Deus, o mínimo que tem que fazer é cuidar desse corpo. Toda vez que eu maltrato esse corpo, eu estou rejeitando o Senhor dentro de mim. Toda vez que eu faço uso de alguma droga, de algum vício, eu estou rejeitando Jesus dentro de mim. Quantos pastores, quantos líderes que naquele engodo de Satanás trabalha dia e noite, noite e dia, como o pastor Paulo, não tem um minuto de descanso, não tem um minuto para a família, e acha que está fazendo a obra de Deus. Nos 50 e poucos anos morre, perde ainda 30 anos que tinha, 30 anos, às vezes 40 anos a mais que tinha para trabalhar para o reino, porque negligenciou o cuidado com o corpo. Eu e você, nós temos que olhar e saber e ter a consciência que cultuar a Deus não é somente no devocional a Deus. Nós cultuamos a Deus na nossa vida. Nós cultuamos a Deus quando nós nos alimentamos e quando nós cuidamos de nós mesmos. Isso é um culto racional a Deus. Isso é um culto correto a Deus. Então, quando eu e você passarmos dos limites e saber que aquilo está interferindo no nosso corpo, tenhamos a consciência e o temor a Deus que nós estamos pecando contra Deus. É um pecado contra Deus. Como bem falei no início, o exercício não tem que ser feito para o culto ao corpo. Ah, estou fazendo, e assim, é um negócio que não entra na minha cabeça. Camarada vira rato de academia, começa a malhar, e aí começa a tomar alguns negocinhos, alguns anabolizantes para definir melhor. Está tomando veneno, não adianta nada. Veneno, está envenenando o seu corpo. O homem e a mulher de Deus, ele não tem que ser o destaque, ele não tem que estar no Olimpo achando que ele é o cara ou é a cara. O homem e a mulher de Deus, ele tem que ser servo de Deus Altíssimo, a semelhança do Deus vivo, habitação do Deus eterno. Eu tenho que cuidar desse corpo porque eu amo tanto o meu Senhor que eu quero viver o tempo que for necessário para anunciar o reino de Deus. Pastor, então o que eu devo fazer? Ter uma vida regrada. Jovens, ainda vocês aguentam passar 2, 3 dias sem dormir, come um lanche e está tudo certo, mas lá na frente há um preço a ser pago em relação a isso. Hoje eu me pego tentando fazer o que eu fazia com 18 anos, não dá certo. Eu passo extremamente mal, então eu já descobri que eu não posso fazer aquilo. Minha alimentação tem que ser regrada. Eu tenho que fazer alguma atividade física, porque eu quero que o Senhor cumpra na minha vida o querer dEle. Amém? Você quer que o Senhor cumpra na tua vida o querer dEle para a tua vida? Então nós devemos nos cuidar, meus irmãos. Sabia que o corpo humano, ele precisa de 7 a 8 horas por dia para dormir? Para você, tem todos os tipos de metabolismo que acontecem durante o sono, que você tem que dormir. Às vezes o camarada dorme 3, 4 horas por dia. Ah, mas eu aguento, depois eu tomo um café e está tudo certo.
E nós vamos muitas vezes batendo de frente com o próprio Deus. É uma mensagem que parece tão simples, mas ela é tão importante, meus irmãos. Porque a gente pode fazer qualquer tipo de curso de teologia, se aprofundar nos estudos, a gente pode ser um canhão para o reino de Deus, mas se a gente negligenciar o nosso corpo, tem um prazo de validade para isso. E quando não morre, fica na cama. Nessa ministração do pastor Luciano Subirá, depois vocês vão ver, ele pesava 160 quilos, 150 a 160 quilos. E quando falavam para ele: pastor, toma cuidado, o senhor come de tudo, e come de tudo muito, e não tem regra. E ele fala: não, morrer para mim é lucro. E aí um dia ele foi falar isso para um pastor amigo dele, falou assim: tudo bem, você é o seguinte, morrer é lucro. Todo cristão fiel com o Senhor tem a certeza da salvação. Se morrer, vai para o céu, glória a Deus. E se não morrer e ficar numa cama? E se não morrer e ficar na cama durante muitos e muitos anos, como tem centenas ou milhares de pessoas nessa situação? Quando o homem está com gripe, quando o homem está com gripe, ele deita na cama, tranca o quarto, irmão Rogério? Que nem o pastor Alcoco e fala: de hoje eu não passo. A gente não consegue ficar trancado no quarto num dia. Você consegue? Eu não consigo. Ficar numa cama, meus irmãos, é bom até um certo horário. Depois dá um faniquito, depois é um problema sério. A gente não consegue. Imagina, tem pessoas vivendo em cima de uma cama. Mas estudei tanto, mas me aprofundei tanto na palavra de Deus. Eu não dormia para auxiliar, para fazer. Por que Deus fez isso comigo? Porque a gente negligenciou o cuidado do nosso corpo. Sabe outra coisa que interfere muito na nossa vida? Algo chamado ansiedade. A palavra nos fala: não andeis ansioso por coisa alguma. A ansiedade, ela gera em nós doenças psicossomáticas e doenças dentro do nosso nervo. Ao andar ansioso, eu sou acometido de muitas doenças. A preocupação é um negócio muito sério, porque a gente vai se depreciando. A depressão a ansiedade vai fazendo a gente entrar num ciclo terrível da depressão. E a palavra nos fala para a gente não andar ansioso por coisa nenhuma, porque Deus cuida da gente. Não é assim? Deus não cuida da minha vida, Deus não cuida da tua vida. Isso nós temos que demonstrar fé. Qual é o remédio para isso? Fé. Hebreus vai falar que a fé é a certeza das coisas que não vemos, mas é a prova das coisas que nós não vemos. Fé, nós cremos que o sol vai surgir no horizonte no dia seguinte, sem saber realmente, sem ver o sol, mas a gente tem a certeza que esse sol vai surgir lá no horizonte. Isso é fé. Fé é a certeza que Deus vai cuidar da gente. Quando tudo vai muito bem, quando está tudo muito certo, é fácil ter fé. Mas quando aperta, quando a situação se torna tão difícil, aí Deus prova a nossa fé para com Ele. Quer ficar livre da ansiedade? Descanse em Deus. Descanse em Deus, meu irmão. Eu tenho aprendido a descansar em Deus, a não sofrer pelo dia da manhã. Eu sofro pelo dia de hoje, pois a palavra é que basta a cada dia o seu mal. E quando eu repouso em Deus, quando eu me entrego para Deus, quando eu sou de Deus, eu tenho uma vida em paz. Se eu tiver uma vida em paz, se eu dar descanso para o meu corpo como deve ser, se eu me alimentar bem, se eu encher o meu corpo de nenhum tipo de tóxico,
Deus há de cumprir sobre a minha e a tua vida o 100% dele para nós. Nós haveremos de colher o melhor de Deus nessa vida, mas é necessário a gente se atentar no dia de hoje. Hoje é o dia, meus irmãos. Hoje é o dia. E é uma mensagem de nós fazermos uma reflexão mesmo, né? De a gente olhar para nós, falar: eu tenho falhado, eu peço perdão ao Senhor. Este corpo é do Senhor, eu sou templo de Deus Altíssimo. Amém? Se coloque em pé nessa sala. Caminhar com Cristo e decisão, meu irmão. É perseverança, é resiliência todos os dias. O nosso corpo milita contra o Espírito todos os dias e todas as horas. Você está com sede, vem aquela cena na sua frente daquela Coca-Cola gelada, de garrafa. Não. Você está com fome, você acha que tem que comer muito para se encher. E às vezes quando você muda a sua vida, quando você muda a rotina da sua vida, você se encontra. Você fala: poxa, por que eu não fiz isso antes? Por que eu não me organizei antes? Feche seus olhos. Eterno Deus, amado Pai, Senhor, nós entramos diante da Tua presença nesse instante. E ao ouvir esse testemunho, Senhor, e ouvir a Tua palavra, eu caí em si, Senhor, da importância que tenho de cuidar deste corpo, a importância que tenho de me alimentar corretamente, de me abster daquilo que faz mal para Ele. É uma forma de eu cultuar ao Senhor e louvar a Ti. Eterno Deus, então nos dê a sabedoria. Nos dê a sabedoria do alto céu para termos esse discernimento, para ficarmos livres das doenças, meu Pai, e ser agraciado pela Tua bondade. Que venhamos, meu Pai, lançar a nossa ansiedade em Ti. Que venhamos colocar nossa vida em Ti, confiando fielmente, Pai, que Tu és o Deus que cuida de nós e nos dá o pão de cada dia, todos os dias. Eterno Deus, que a saúde venha estar no nosso corpo todos os dias, que nós venhamos todos os dias, meu Pai amado, agradecer a Ti pela bondade, pela misericórdia a qual o Senhor tem nos agraciado. Eterno Deus, é isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos aplaudir bem forte o Senhor. Glória a Deus. Pode sentar um minutinho. Glória a Deus. Hoje é amanhã de ceia do Senhor, tá?